Ó, nós vamos celebrar o mistério pascal, paixão, nossa ressurreição do Senhor. Ô Fábio, avisa as músicas que você vai pegar, nem podia achar o livro aqui, cara. Meus irmãos, essa aliança, Você não arrei. Não, as outras. Você cantou aí, por aqui. Você me quebra tudo. Passa pra mim a música. Não, isso é verdade. hoje Isso é verdade. queremos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa de nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, este entrou em Jerusalém, sua cidade, celebrando o convento da porta centrada. Sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça, Depois qualquer outro ele cantou. participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Não, essa tudo bem. Olha, você Deus é poderoso, Desculpa aqui. para que seguindo com a alegria de Cristo nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Aqui é em Lá menor. Não. Osana Rei. Eu toco em cima do baixo e do violão. Se eu não escuto, eu paro. É lógico. Você não está ouvindo o violão direito? Como é que eu posso tocar se eu não estou ouvindo a baixaria, o violão? Não está ouvindo o violão? Hã? Não está ouvindo o violão, não? Não está ouvindo o violão? O violão estou, mas não estou ouvindo a voz do cantor. Como é que eu vou saber lá que tonalidade? A sua tonalidade eu sei, mas o baixo dele aqui eu não estou escutando. Ele bate aquela porrada ali na minha cabeça, no meu ouvido. Pá! Então. Tá bom, mas tá bom. Não, eu estou dizendo assim, não pode. Tá O bom. som está ruim. É, hoje tá ruim só. Mas tá bom. Põe a viado pra lá. Eu estou velho, mas eu vou comprar aquele aparelho para mim. Qual aparelho você fala? proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta parada, e com ela um jumentinho. Desaparai e trazei-nos a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumentinho e um lobo de jumento. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes de Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritaram: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é este homem? Você quer sentar aqui? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Imitando o povo que aclamava Jesus em voz alta,
entremos agora no templo para seguirmos a nossa celebração. Canto. Vamos cantar o Osana Rei. Número 152 do livro. Eu queria que aguardassem o padre e os ministros entrarem primeiro, depois os demais, por favor. Osana Rei, 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 Osana Rei. Ele é o santo, ele é o filho de Maria, é o Deus de Israel, é o filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Osana Rei, Osana Rei, Osana Rei, Osana Rei, Osana Rei, Osana Rei, quando sair com as flores dos trigais, com os sonhos de vida, alegria e muita paz. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Osana Rei, 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 Osana Rei. Ele é o Cristo, é o unificador, é o Osana do amor. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Osana Rei, 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 Osana Rei. Ele é o santo, ele é o filho de Maria, é o Deus de Israel, é o filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Osana Rei, 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 Ele é o Cristo, é o unificador, é o Osana Pode ir entrando aqui, ainda tem um mar aqui. Espero eu que dê certo. Osana Rei, 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 Osana Rei. Ele é o santo, ele é o filho de Maria, é o Deus de Israel, é o filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador.
Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, fizestes que nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender ensinamentos da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar para as leituras. Graças a Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada dia e guia sempre o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a vara. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater por ele. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, oh meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, oh meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos os que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, oh meu Deus, por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por malvados eu fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, oh meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força, vinde em meu socorro. Meu Deus, ó meu Deus, por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia eu hei de louvá-los. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó. Meu Deus, ó meu Deus, por que me abandonastes?
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Número 282. Salve o Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu com Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve o Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Por isso o Pai do céu exaltou, exaltou e lhe deu um grande nome, exaltou e lhe deu poder e glória. Diante dele céus e terra se ajoelhem. Salve o Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Tenhamos na mão o valor de Deus, nós queremos a luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que lhe darei se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Em a cidade procurai certo homem, dizendo: O mestre manda dizer, meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ainda que ele trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus respondeu: Tu o dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu, distribuiu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor
Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa, pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galileia. Disse Pedro a Jesus: Ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou: Em verdade eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. Contudo, não seja feita como eu quero, mas sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Vós não fostes capazes de fazer uma hora de vigília comigo? Vigiai e rezai, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela segunda vez e rezou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que me trair já está chegando. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham a mandado dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar. Creio. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Salve, mestre. E o beijou. Jesus lhe disse: Amigo, a que vieste? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarda a espada da rainha, pois todos os que usam a espada pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai, e ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as Escrituras que dizem que isso deve acontecer? E naquela hora Jesus disse à multidão: Vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes. Porém, tudo isso aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então, todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio
se eu me demoro, posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que esses testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado, e o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o dizes, além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouvistes a blasfêmia. Que nos parece? Responderam. É réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: Faze-nos uma profecia. Cristo, quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos. Não sei o que tu estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando. Nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: É claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem. E nesse instante o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciões do povo convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciões, dizendo: Pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que temos nós com isso? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi-se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: É contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram um conselho e compraram com elas o campo do oleiro, para aí fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado de campo de sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel o avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciões. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quantas coisas te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costuma soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer
e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar. Qual dos dois querem que eu solte? Eles gritaram. Barrabás. Pilatos perguntou. Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram. Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema nosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciões, também zombaram de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Ajoelhemos.
em duas partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo o Filho de Deus. Grande número de mulheres estava ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o colocou em um túmulo novo que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentados, diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de que quando este impostor ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até o 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos, pois essa última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: Tendes uma vaga, ide e guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guarda. Palavras da salvação. Glória a vós. Muito alegre. Estimados irmãos, assim iniciando esse nosso caminho da Semana Santa, nós confrontamos com essa palavra de Deus que acabamos de acolher no nosso coração. Tem uma palavrinha somente a respeito dessas leituras. O profeta Isaías nos fala de um servo. Esse servo não tem nome. Portanto, esse servo pode ser cada um de nós, todo aquele que procura viver na fidelidade a Deus e aos seus compromissos, e por isso encontra dificuldades, encontra resistências, porém não dá o braço a torcer e permanece fiel. Lógico, depois desse texto foi aplicado a Jesus, que viveu justamente esta mesma experiência. Ele é o servo de Javé por excelência, e nós, como seus seguidores, somos chamados a fazer essa mesma experiência, na dor, no sofrimento, na perseguição, na incompreensão, jamais ceder a nossa fidelidade a Deus e aos nossos compromissos. Carta de Paulo aos Filipenses justamente apresenta aquilo que Jesus também passou, né? Jesus, tendo a condição divina, não usou essa condição divina para estar acima de nós, mas se rebaixou, chegou ao nível mais baixo que alguém podia chegar. E, portanto, quanto mais baixo chegar uma pessoa, mais força terá também para levantar o voo, para curar, digamos assim. Assim fazem também os deportistas, né? São aqueles que saltam, se abaixam, né? Com todas as suas energias para saltar muito mais alto. Então, Jesus que chega ao nível mais baixo, aquele que também se eleva e, sobretudo, aquele que também vai nos atrair, né? Para que nós participemos da sua vida e da sua plenitude de vida. No Evangelho nós temos justamente a narração
Jesus foi um ser humano plenamente, como todos nós. E por isso, então, aquelas notícias que nós vemos nos jornais de hoje, estariam presentes nos jornais daquele tempo, verdade, um fato histórico. E por isso Jesus paga o preço da sua vida a fidelidade. Fidelidade. Então esse mesmo Jesus que hoje continua sofrendo, padecendo, morrendo, à espera também de uma ressurreição. Nós, durante a quaresma, refletimos sobre o problema da fraternidade e da fome. Quantos dos nossos irmãos estão vivendo essa situação triste, desoladora? É porque ainda nós não compreendemos que no julgamento, não no texto de hoje, no outro texto, diz é necessário que um só morra para o bem de todos. Então não se justifica mais nos tempos atuais, em todos os tempos, que haja alguém que não tenha trabalho, que não tenha condições de vida e que passa fome. E por isso, então, a quaresma e a Páscoa nos convida a refletir sobre isso. É necessário transformar esta realidade. Esse Jesus que venceu a morte é o mesmo que nos dará força e nos dá força para também nós sermos provocadores de ressurreições, de vidas novas para a sociedade. Então a Páscoa vai depender de cada um de nós, do nosso compromisso, do nosso envolvimento com a realidade. Nós não podemos isolar, afastar dois aspectos da nossa vida que são fundamentais: o aspecto humano e o aspecto espiritual. Nós somos um todo. Não podemos afastar. Não podemos ficar somente com o aspecto humano, porque perderíamos o sentido de sermos filhos de Deus. Não podemos ficar somente com o aspecto espiritual, que estaríamos negando e ignorando a humanidade de Jesus. E por isso, então, essa dimensão que nós devemos viver, por isso temos dois pés, duas pernas, né? Então, um pé no chão, a realidade, convivamos com ela, tenhamos consciência, sejamos solidários. Porém, outro aspecto em Deus, né? Em Deus. Então, se vivermos assim, nós seremos capazes de ser profundamente humanos como Jesus, que não foi diferente ao sofrimento das pessoas, mas seremos também divinos como Jesus. Que essa Páscoa nos ajude a fazer essa experiência. Creia em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu às mansões dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, contemplando o Senhor em sua entrada em Jerusalém e em sua paixão, recebemos pela salvação de todos, especialmente das vítimas do ódio, da violência, da injustiça, e digamos, pelo mistério de sua paixão, salvai-nos, Senhor. Pelo mistério de sua paixão, salvai-nos, Senhor. Senhor Jesus, servo do Pai, dai à vossa igreja a graça de viver na fé o mistério da vossa paixão, para que recolhamos da árvore da cruz o fruto da esperança. Vejamos. Pelo mistério de sua paixão, salvai-nos, Senhor. Senhor, verdadeiro Deus, enviai o vosso Espírito sobre todos aqueles que fazem as leis e julgam os homens e mulheres, para que defendam os inocentes e
Pelo mistério de sua paixão, salvai-nos, Senhor. Senhor Jesus, restaurador da criação, aceitai o nosso sacrifício quaresmal de conversão para promover o combate à fome e sede. Pelo mistério de sua paixão, salvai-nos, Senhor. Senhor Jesus, obediente até a morte, tornai-nos testemunhas do amor e defensores da vida. Pelo mistério da sua paixão, salvai-nos, Senhor. Por isso, Pai, nós vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegou o momento de realizarmos um gesto concreto, fruto de nossa penitência quaresmal. Faremos hoje a coleta em prol dos projetos de evangelização ligados ao tema da campanha da fraternidade. Como membro da Igreja, ofereça generosamente sua contribuição. Nosso canto número 181. Muito alegre eu fiquei, o que era meu parte, um sonho tão normal. Disse bem, Deus vence o coração também, no
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciai ao Senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que a crença da caridade do Papa Francisco, o nosso Bispo Dílio e seus auxiliares, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, e organizando por Carlos e Luiz Sérgio, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-vos junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo nos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Somos convidados, através da liturgia, a fazer essa experiência, essa Semana Santa, caminhando com Jesus. Hoje, essa experiência da sua entrada em Jerusalém. Na quinta-feira, somos convidados a sentar-nos à mesa com Ele, partilhando o seu corpo e o seu sangue, alimento para quem caminha, para quem quer ser forte e cumprir suas obrigações. Na quinta-feira, Ele vai nos deixar justamente a Eucaristia, o sacerdócio do mandamento do amor. Somos, portanto, nós convidados a sentarmos com Ele à mesa. Ele vai nos dizer, ainda hoje, tomai e comer, tomai e beber. E com Ele também queremos fazer a experiência do sofrimento, da cruz, do caminho, lembrando assim, tendo presente tantas cruzes que hoje existem na sociedade, tantas feridas que causam tanto sofrimento.
vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não uneis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Olhemos-nos mutuamente e desejamos a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, Nosso canto número 124. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente.
Tomai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós os pedimos a Deus, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição, alcançar o que buscamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar um minutinho para os avisos. Lembrando que terça-feira teremos a escola da fé normalmente, nesta terça-feira, às 19h30. Temos ainda vagas para a Romaria de Aparecida no dia 7/5. Se tiver alguém interessado em participar dessa Romaria até Aparecida, no dia 7/5, ainda temos os convites aqui na Secretaria da Paróquia. No dia 11/5, nós teremos um almoço beneficente aqui no nosso salão, que será revertido para as creches do Jardim Peri, que a gente ajuda todos os anos. Aqui na saída da igreja nós temos a programação da Semana Santa. Quem não pegou ainda pode retirar. Tem toda a programação da quinta-feira santa, da sexta, do sábado e do domingo. E reforçando para os jovens, hoje às 15 horas, aqui no Salão da Paróquia, nós vamos ter para os jovens o filme da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí, se algum jovem estiver interessado em assistir um filme aí, aqui no salão, por favor, pode vir aí, ou se os pais quiserem trazer os seus filhos, os adolescentes, estejam à vontade, às 15 horas aqui no salão da paróquia. E o nosso Círio Pascal, nós ainda temos algumas caixas aí para serem vendidas, e a gente gostaria que vocês aí também acendessem um círio desse na Páscoa, né? A gente já vem falando aí há algum tempo, né? Eu acredito que todo mundo já adquiriu para sua casa. E aí eu vou fazer um convite como eu tenho feito ontem. Levem e deem de presente para seus familiares. Este ano, ao invés de um chocolate, dê um Círio Pascal. Eu acho que é um presente excelente para a gente compartilhar com os nossos familiares e acender no dia da Páscoa. Então nós estamos vendendo, ainda tem aí umas 5 caixinhas, eu acho que são uns 150 cílios, e a gente quer ver se até a próxima semana a gente consegue vender todos esses cílios para que a gente tenha em casa, né? Na hora do almoço, quem tem um costume de domingo, durante a semana mesmo, rezando, pedindo alguma intenção, acende o cílio, e quem vier nas missas de sábado e domingo, traga o seu cílio para acender aqui na igreja. Importante, missa dos doentes, terça-feira, às 15 horas da tocar se manhã. puder. Eu tô aqui. Então, quem tiver algum familiar que não consegue, tem dificuldade de vir assistir às missas, faça um esforço, traga aqui na terça-feira, às 15 horas. A gente vai ter a missa dos doentes, né? Então, aí faça um esforcinho, quem puder aí, tiver talvez a mãe, o pai, o tio, alguém da família que está um pouquinho debilitado, faça um esforço, traga-o aqui na terça-feira para participar desta Santa Missa, com a bênção aí dos enfermos.
nos conceda pela vossa dedicação a Deus e ao próximo a graça da sua bênção. Amém. Por Cristo, cuja morte nos libertou da morte eterna, conceda-nos receber o dom da vida. Amém. E nos digna a missão de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E a todos um bom domingo e uma Semana Santa. Vamos entrar, o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. Vocação e missão da igreja.